A oncologia hoje, ela é, na medicina, um segmento muito estudado. Então, dentro da área médica, as doenças oncológicas estão sendo muito estudadas. Então, tem muita coisa nova acontecendo dentro da medicina que futuramente vai vir para a veterinária, porque o que a gente tem na veterinária hoje é o que foi feito lá atrás da medicina. Lá no final, quando iniciaram os estudos da década de 40, os protocolos que foram instituídos na medicina foram protocolos que foram readaptados para a medicina veterinária. Então, muitos dos protocolos que a gente visualiza, né, sendo utilizados na medicina, também são utilizados na veterinária, porém, o segmento é para o cachorro, o segmento é para o felino, né, são segmentos, né, de acordo com a espécie, raça, doses, e assim por diante, e doença, lógico. Atualmente eu tenho iniciado as nossas conversas com esse slide, né, com essa foto. Essa figura, ela mostra que nós temos dentro da medicina veterinária, como também na medicina, algumas doenças oncológicas que estão intimamente correlacionadas a alterações genéticas que são passadas de pai para filho, de vó para neta, enfim, né, que vem com a família. Mas essa condição, ela está para 20% como promotora das doenças oncológicas nos nossos pacientes. 20% dos cânceres são genéticos. 80% das doenças estão no meio ambiente. Então, eu começo com essa figura para falar que a gente tem, sim, o boxer como uma raça predisposta, o cocker, o pastor, o gato siamês, o labrador, o poodle, o rottweiler, com as suas doenças características, rottweiler, osteosarcoma, poodle, as neoplasias mamárias, labrador, os mastocitomas, eu estou citando algumas, o gato siamês, as gatas siamesas e as neoplasias mamárias, o pastor alemão com osteosarcoma, linfoma, neoplasia mamária, o cocker spaniel, né, com mastocitoma, neoplasia mamária, e o boxer, que anteriormente era o nosso compêndio, né, o compêndio dos oncologistas, e hoje está sendo substituído pelo golden. Então, além do boxer, hoje, uma das raças que tem maior predisposição para desenvolver mais de um tipo de neoplasia é o golden. Então, o golden, ele vem sendo utilizado muito nas pesquisas atuais. Então, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, o golden é a raça de eleição para estudar muitos tipos de tumores, neoplasias esplênicas, o hemangiosarcoma, linfoma. Então, o golden hoje parece que está querendo substituir o boxer ou já substituiu. Os tipos mais comuns de neoplasias no Brasil, hoje em âmbito nacional, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, elas foram, elas entraram na categoria, né, das neoplasias mais, que aparecem mais dentro do nosso âmbito, o âmbito nacional, e dentre elas a de pele é a primeira, seguida pela mama, os tumores hematopoéticos, o linfoma multicêntrico canino, que no Brasil está em terceiro lugar, mas nos Estados Unidos é o primeiro em apresentação, né, o que mais aparece, o que é mais diagnosticado, tumores da orofaringe, aí vem melanoma, né, como um tumor bastante prevalente também, incidente na nossa rotina, e lógico, a gente não poderia deixar de falar do TVT, né, o TVT, a gente não consegue se livrar do TVT, socorro. Então, dentre os fatores, a gente tem os fatores genéticos, mas os fatores que mais estão correlacionados ao aparecimento da doença, como promotores da doença, são os fatores ambientais e o estilo de vida dos nossos, né, dos nossos pacientes, nossos. Então, a gente aqui vai linkar a obesidade, né, o alimento rico em gordura, a utilização de anticoncepcionais, são todos fatores que nós já estamos
que a gente já tem conhecimento. Contato com substâncias tóxicas ou herbicidas, isso é uma característica bastante importante. A exposição ao sol, a gente vai apresentar um tumor bem prevalente que está correlacionado à exposição ao efeito nocivo dos raios solares, a poluição e o tabagismo passivo para os nossos pacientes que não são fumantes, mas que convivem com fumantes. Então, nós temos mais de uma doença oncológica, mais de um câncer, que está correlacionado ao tabagismo passivo. Isso a gente vai falar também, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando. Há 13 anos atrás, foi publicado um livro, 2011, o título do livro é O Imperador de Todos os Males. Professor Siddhartha Mukherjee é uma referência, ele é um pesquisador americano que é geneticista, ele é uma referência no estudo das doenças. Em 2011, ele escreveu esse livro, que foi best-seller, e dentro desse livro, dentro de todas as histórias que ele conta nesse livro, ele faz um alerta, há 13 anos atrás, né? E dentro desse alerta, ele fala que hoje, né, atualmente, as doenças oncológicas estão matando mais que as doenças do coração. Então, morria-se muito de doença coronariana. Hoje, as doenças, o câncer está levando a óbito, né, matando mais, é até uma palavra muito pesada, mas ele está, em alguns países, lógico que não é no mundo inteiro, o câncer passa a ser a causa de morte mais comum, superando as doenças coronarianas. E a doença na medicina veterinária, ela aumentou absurdamente nos últimos 10 anos, drasticamente. E não foi só porque a gente passou a diagnosticar essas doenças, né? Imagina, há 26 anos eu faço diagnóstico de neoplasia. Não é porque a gente tem melhores técnicas para diagnóstico, é porque realmente os nossos pacientes estão vivendo mais. E a gente sabe, isso é tanto na medicina como na veterinária, que quanto mais tempo você viver, maior a chance de você desenvolver uma doença dessa natureza. Isso já é uma frase muito comentada dentro da medicina. Quanto mais tempo nós vivermos, maior a chance da gente desenvolver uma doença. Não necessariamente uma neoplasia, não necessariamente um câncer. Isso precisa ser muito bem separado, né? Porque nem toda doença oncológica é câncer. O que o câncer impacta na gente? O câncer é aquela doença, aquela neoplasia, aquele tumor que tem potencial para extensão positiva ou metástases. Então, a palavra câncer, ela, na minha opinião e na opinião de muitos oncologistas e clínicos, ela deve ser evitada no atendimento do paciente oncológico, porque a palavra câncer, ela está muito correlacionada à morte. Então, eu brinco que quando a gente fala câncer, está escrito morte na nossa testa, e o tutor acaba se assustando com essa abordagem. Então, nossa abordagem, ela deve ser, sem dúvida nenhuma, clara, objetiva, mas algumas vezes a gente deve evitar algumas palavras. Então, a palavra câncer é uma palavra que a gente deve evitar na oncologia, a palavra eutanásia também a gente deve evitar. A gente deve trazer essa informação de modo diferente. Então, a gente vai falar isso também dentro desse nosso bate-papo. De onde vem a palavra câncer, né? Vem do grego carquinos, que quer dizer caranguejo. Ela foi utilizada pela primeira vez muito lá atrás, né? 460 a 377 anos antes de Cristo. Não é uma doença nova, é uma doença que já foi detectada, já tinha sido detectada em múmias egípcias, comprovando que a gente tem a doença há mais de 3.000 anos, antes de Cristo. Atualmente, o câncer é um nome geral dado a muitas doenças, né? Com essas características, neoplasias, tumores, a gente vai conceituar essas palavras com essas características, com a característica de
de tecidos e órgãos vizinhos. Por isso que a palavra câncer é uma palavra tão agressiva, né? Ela é uma palavra tão difícil, e a gente deve, sempre que puder, evitar de usar essa palavra na descrição da doença dos nossos pacientes. Mas o tutor vai te perguntar, ele vai falar assim, mas é câncer, doutor? É câncer? Pode ser que seja câncer. Sim, um hemangiosarcoma esplênico é câncer. E como que eu vou falar para o tutor? Qual a forma que eu vou utilizar para falar para o tutor? Eu vou dizer que é uma doença maligna, que é uma doença que tem sim potencial para se disseminar, e que a característica de disseminação dela é bastante vigente, ou seja, a perspectiva dela se estender, dela metastatizar é muito alta, mas que existe tratamento para isso. Não, no primeiro momento, se fala em cura, porque a perspectiva de cura, nesse caso, ela é muito pequena, mas de tratar o seu paciente para que ele tenha qualidade de vida e sobreviva sem doença, enquanto tratado, ou num período, né, estatisticamente hábil para aquele tratamento. Então, isso é muito importante na nossa abordagem oncológica. O câncer é um distúrbio clonal, você tem uma célula que sofreu ali perturbação no seu mecanismo, né, na sua regulação da proliferação do seu crescimento ou da morte celular, e aí essa célula que sofreu essa perturbação, ela se modifica, e aí surge a doença, a partir de uma célula, surge a doença. Para onde essa doença vai depender da origem da célula, aonde ela se localiza e qual é o comportamento dessa célula após essa mutação. Então, se é um tumor benigno, a gente sabe que ele pode crescer, mas ele não vai se estender pelo nosso organismo, o organismo do nosso paciente. Mas se é um tumor com características malignas, ruins, a perspectiva é que ele faça, então, uma extensão positiva, ou seja, uma metástase, vai invadir outros tecidos e outros órgãos. Eu gosto de dar sempre o exemplo dos marsupiais australianos, porque esses animais, eles apresentaram uma doença oncológica advinda de um processo de inflamação, de trauma. Então, a transmissão da doença, ela ocorria porque eles são animais extremamente agressivos, e como eles brigam, a transmissão era através da mordida, através dessa correlação, dessa atitude desses animais. E esses animais, eles não apresentavam uma extensão dessa doença para o organismo deles como um todo. Eles apresentavam, essa doença apresentava um comportamento local muito agressivo, muitas vezes na região de face, de boca, porque é onde quando eles se confrontavam, eram os locais aonde tinha maior contato. E ela fazia com que eles não conseguissem comer, porque ela destruía essa região, ele ficava com dificuldade, qualidade de vida, e acabava, então, sucumbindo à doença. Então, esse é um dos exemplos, e nós vamos dar